Deus. Que Deus possa nos abençoar e você ouça o som da festa, não somente na sua vida, mas também na sua casa. Pois a Bíblia diz que no mal de se sentar, lembrar quando chegará a sua vida, a sua vida. Amém? Pode se sentar como filho, uma filha de Deus, e vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. E nós vamos aprender segundo essa palavra a importância da gente ser filho de Deus até o último dia da nossa vida. Ou seja, nós recebemos Jesus na condição de Senhor e Salvador um dia e fizemos a melhor escolha. Imagina, a melhor decisão que uma pessoa poderia tomar na vida era receber o Senhor Jesus na condição de Senhor e Salvador. E nessa comunhão, nessa vida, permanecer. Essa é a melhor decisão que alguém pode tomar na vida. E a gente precisa prosseguir nesse caminho. Não é só receber Jesus, é continuar. Amém? Nós Deus. E aqui nós vamos aprender em Apocalipse, a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo de número 22, é o último livro da Bíblia. Se você não encontrou, só peça em Deus, eles ajudam você. Apocalipse 22, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo veio, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, nesse versículo, Jesus ele já começa a dizer: olha, se eu venho, é como se ele dissesse assim: olha, a minha volta está muito próxima. E eu venho para retribuir a cada um conforme a sua conforme a sua obra. Pensa dentro de uma casa, analisa dentro de um lar. Você tem lá 2, 3, 4 filhos. Aí você vai ali abençoá-los, vai retribuí-los. Aí você vai olhar cada um dos seus filhos e vai ver: olha, esse filho aqui obedece, ele tem a responsabilidade. Então vou retribuir. Eu posso colocar talvez os meus negócios na mão dele. Porque nessa área ele não vai me decepcionar. Talvez o pai e a mãe olhem dentro de casa e pensem assim: nossa, eu tenho essa filha. Ela é uma boa pessoa, de muita responsabilidade. Eu posso confiar na mão dessa filha que tem muita responsabilidade. As minhas finanças, o meu dinheiro. Quando eu precisar, eu estiver lá na realidade e eu precisar que a minha renda seja bem administrada, eu posso colocar na vida dessa filha e retribuí-lo. Por que não? Ajudá-la no final da minha vida e deixar
mas infelizmente ele é o filho da irresponsabilidade. Talvez se eu dedicar ou colocar algo na mão dele, ele vai desperdiçar. E ele não fará nenhum bem, nem para ele e nem mesmo para ninguém. Ou seja, se até nós, que somos seres humanos, retribuímos os filhos, recompensaríamos eles conforme as suas obras, os seus atos e as suas atitudes, ainda mais Deus. Por isso que ele fala: eles que veio sem demora, para retribuir cada um segundo o que? As suas obras. Por isso que a gente ensina, irmãos, que nessa terra, ou nessa vida, quem faz o bem sempre vai ser retribuído com o bem. Mas aquela pessoa que ela prefere continuar no caminho mau, e talvez as suas obras são más, infelizmente a retribuição do mal é o mal. Por isso que quando uma pessoa erra ou falha diante de qualquer pessoa nessa terra, e até diante de quem? De Deus, precisa ser gerado dentro dela um verdadeiro arrependimento. Seja ela filho ou seja ela simplesmente uma criança, ou seja, uma pessoa ligada a Deus e ainda não recebeu Jesus na condição de Senhor e Salvador da sua vida, e percebeu que as suas obras foram más, que as suas obras foram o quê? Erradas. Precisa ser gerado dentro dessa pessoa um arrependimento verdadeiro e sincero. Não um arrependimento da boca para fora, e talvez hoje a pessoa faça o mal e tenha atitudes más, e no dia de amanhã ela continue fazendo mal. Porque se for assim, a pessoa ela nunca vai lançar a flecha para exterminar as ações do inimigo na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que insistem por anos e anos e muitos anos, e se esquecendo do dia da volta de Jesus, cada um será retribuído conforme sua obra. Quem fez obras boas vai ter recompensa que irá lá. Mas quem fez o mal e não se arrependeu, e não se consertou, e não quis Jesus, e não quis o plano de salvação, não quis a paternidade de Cristo, não quis vencer a carne, não quis vencer o mundo, não quis vencer o pecado, não quis ali realmente acender a candeia e iluminar a sua vida com Jesus, o autor da vida, não quis iluminar a sua vida com um plano de salvação. Infelizmente, essa pessoa vai adentrar a eternidade se não houver
em práticas ali que o inferno que gosta, aplaude, bate palma para a pessoa. Muitos ali correndo risco de perder a própria salvação. Olha como você vê que Jesus ele fala, ele diz, olha o que ele diz na palavra, Apocalipse 22, 12: eis que cedo vem, ou seja, não vai demorar, o meu galardão, ou seja, a minha recompensa, isso que diz galardão, está comigo, para dar a cada um segundo a sua quê? A sua obra. Ou seja, a recompensa, o galardão, o benefício que cada um vai receber, poderia ser um prêmio, a premiação que cada um vai receber, é segundo as suas obras, ou seja, segundo as suas práticas, aqui nessa vida. Se a pessoa ali reconheceu mesmo os seus erros e aí se consertou diante de Deus, e naquele conserto ela se tornou um filho, uma filha de Deus verdadeiro, não um filho rebelde da desobediência, que o pai não pode recompensar, que a mãe não pode recompensar, que o pai e a mãe não podem ali, irmãos, confiar, talvez nem algo de valor, nem algo de responsabilidade na mão daquela pessoa, porque talvez ele entende ali, o pai ou a mãe entenda que aquele filho, se muito for dado para ele, vai ser desperdiçado, ou vai ser usado de forma ilícita para gastar com vícios, com bebida, até com a própria destruição da própria quê? Pessoa. Qual mãe que faria isso? Daria benefícios a um filho irresponsável, ou qual pai, irmãos, de família, daria benefícios, daria coisas de confiança ali ao filho rebelde, ao filho da irresponsabilidade. É por isso que nessa terra, nós como filhos e filhas de Deus, nós precisamos, a partir do momento que nós se tornamos filhos e filhas de Deus, nós precisamos ali realmente ser praticantes das obras de Jesus, sermos praticantes das obras boas, colocar todos os dias em prática a obra de Deus na nossa vida, no nosso ciclo de convivência, família, para quem é casado, casamento, para quem tem filhos, na vida dos filhos, você mostrar para eles obras boas, as obras do Senhor. Por quê? Porque pelas práticas que nós temos terrenamente com as pessoas, para com Deus, para com as situações à nossa volta, é que nós seremos recompensados. Não existe ninguém, irmãos, nessa terra que faça o mal que vai ser retribuído com bem. Se não houver arrependimento, e se não houver o deixar do caminho que se a pessoa tomar a decisão e ela deixar, ela abandonar, ela não querer mais nada com o inferno, nada com o diabo, e ela fala: não, eu vou lançar a flecha, eu vou vencer o inimigo, eu vou vencer a carne, eu vou vencer o pecado, eu vou vencer a mentira, eu vou vencer o engano, eu vou vencer o sentimento ruim, o sentimento da raiva, o sentimento da revolta, eu vou vencer aquele pensamento de palavras de maldição. Se a pessoa tornar a decisão, aí as obras dela vão deixar de ser más e vão se tornar obras do quê? Boas. E consequentemente, essa pessoa vai receber o seu galardão, a sua recompensa.
Existem recompensas que nós recebemos eternamente. Existem, pastor? Sim. Quando nós assumimos a fé em Jesus Cristo e nós passamos a usar o nome de Jesus, e nós começamos a orar em cima do nome de Jesus, que é sobre todo nome, nós recebemos a recompensa da cura. Nosso corpo é curado, nosso corpo é totalmente sarado. Quando a gente começa a viver uma vida de oração e a gente renuncia o pecado, renuncia o mundo, renuncia as práticas erradas, diz não para as vontades da carne, e sim, todos os dias para Jesus. Quando essa renúncia é verdadeira e ela existe, a gente recebe nessa terra a recompensa da liberdade. O mal, ele não mais nos oprime, nem em sentimentos, nem em emoções, nem ali na nossa mente. Ele pode até tentar vir, com as flechas dele lançar, talvez ali um pensamento ruim soprar no seu ouvido, uma palavra ruim, tipo assim, para, desiste, você não pode, você não vai capaz, você não vai conseguir, você não vai chegar a lugar nenhum. Todo pensamento vem, que o inferno ele sopra no ouvido de muitas pessoas, lançando flechas, porque Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Mas quando você é de Deus, você é um praticante da palavra, você é um praticante da verdade, você é um praticante da fé, irmão. Nada isso te ataca, nada isso te ofende, nada disso tira você da visão e do próprio. Aí você, como filho e filha de Deus, você pensa assim: Satanás, na minha vida, demônio, é você, né? Soprando o vento à frente do lado. Mas não, eu sou um vencedor, eu sou uma vencedora, eu vou dar a volta por cima, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou uma filha de Deus. Eu não sou um filho do mundo, eu não sou um filho das trevas, eu não sou um filho do pecado, eu sou um filho, uma filha de Deus. Demônio, na minha vida você não vai entender, não. Eu te expulso, mal. O espírito de engano que tenta comprometer a minha mente, os meus pensamentos, as minhas falas, até os meus atos, as minhas atitudes. Você achou que você iria me atacar, mas eu lanço a flecha do livramento e eu te repreendo. Sai daí. Na minha vida, no meu corpo, não, na minha mente, não, na minha casa, não, na minha família, não. Para quem é casado, você vai falar no meu casamento, não, Satanás. Você achou que ia haver separação? Não, demônio. Eu queimo você. Talvez você diga lá na vida dos seus filhos, não, demônio, você vai perder o seu poderio. E você repreende, você bate. Amém, Deus? Porque você entende que você é um filho, uma filha de quem? De Deus. O seu posicionamento é como um filho, uma filha de Deus que já foi liberto, que não já aceita mais opressão, pensamento ruim, pensamento ruim. Como a pastora falou, sopro de vento que do inferno, falando no seu quê? Ouvir, cochichar. Desiste. Para. Olha. Vai embora, deixa tudo para trás. Ninguém gosta de você, ninguém te quer. Mas sem Satanás vai falando. Ouvido da pessoa. Você não vai dar certo, não. Você achou que você ia ser feliz, você não vai ser feliz, não. Ele vai só falando. Você fala, Satanás, eu quero assim. A minha vida vai mudar. Deus vai mudar a minha vida na área do ouvido. Satanás, eu quero você.
nessa terra da libertação. Irmãos, isso é válido para aquela pessoa que está sofrendo nas finanças e ela está sofrendo na vida financeira até que ela não sabe o que fazer. Aí ela entende, ela toma a decisão e ela fala: você quer Deus. E naquela decisão a pessoa ela fala: diabo, nas minhas finanças você não vai conseguir tocar mais não, porque agora eu sou fiel dizimista, agora eu sou fiel ofertante, ou miséria, ou amarração, o devorador já foi repreendido. Você não toca mais na minha fonte o quê? De renda. Você não vai conseguir amarrar minha promoção no trabalho. O inferno, você não vai conseguir tirar a minha bênção, não. Vai acontecer. Se Deus falou comigo, vai acontecer. Se esse é o plano de Deus, passe o tempo que for, vai acontecer. O demônio, eu lanço a flecha do livramento do Senhor. Nas minhas finanças você não toca, na minha fonte de renda você não toca, ou miséria, na minha casa você não entra. O devorador, naquilo que é meu você não rouba. Amém, irmãos de Deus? Quando a pessoa é fiel ao Senhor, ela ora assim. Ela vai falando que eu sei que nessa terra eu vou ter o galardão, a recompensa da prosperidade. Assim também é na saúde. Quando a pessoa entende a fé, irmãos, e ela entende ali que Jesus pagou o quê? O preço. Ela não vai ficar assim, irmãos. O diagnóstico da medicina, a doença no corpo, a palavra de derrota, a palavra que ela vai morrer naquela condição, a palavra de dizer que não tem jeito, não, que acabou para ela, e ela vai orar, ela vai bater: não, eu não nasci. O demônio no meu corpo, não, nos meus órgãos, não. Jesus já levou sobre si toda a doença, toda a enfermidade. Eu não fico com o diagnóstico da medicina, eu fico com aquilo que a palavra de Deus diz: eu te repreendo doença, eu te repreendo enfermidade. A partir de hoje eu assumo a minha fé, mas a partir de hoje eu também vou cuidar do meu corpo, vou cuidar do meu organismo, e eu vou me libertar, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou sair dessa situação, porque Jesus é fiel. Amém, irmãos? A pessoa assume a bênção. Ontem mesmo, pastor, eu estive lá no culto em Juiz de Fora, no culto a pastora Daniela, e ela contava lá o testemunho do pai dela, e passou no passado com câncer, e graças a Deus está curado. Agora você vê que o pai da pastora Daniela, ele não é convertido ainda não é servo de Deus ainda não, mas ele foi assumindo a fé. Ela foi orando com ele, a família foi entrando em oração, buscando, e ali eles naquela fé, todo mundo orando, incentivando o pai dela na oração, trazendo ele a fé. Eles passaram por batalha na família deles no ano passado, e graças a Deus, para a glória de Deus, ele foi curado. Mas ele buscou os tratamentos, começou a cuidar do que da saúde. Mas ele conseguiu. Foram lá comigo, ele foi passando por terceiro lugar, e ela falou: ele voltou a praticar esporte, voltou a academia, voltou a cuidar da saúde. Uma coisa que ele já fazia, ele relaxou, começou ali, a parar de ver, de olhar a saúde, e foi deixando. Aí ele foi acometido, pareceu um câncer nele, mas ele despertou enquanto foi, e foi para a glória de quem?
coisas tóxicas, coisas que fazem mal para a sua saúde, no seu lugar, no seu Deus. Amém, povo de Deus? Que a igreja venha respeitar os nomes. Porque tem gente que está perdendo a vida, partindo precocemente, indo embora, por falta de cuidar com a saúde. Porque relaxou total, relaxou com a alimentação, relaxou antigamente, né? Gostava da vez de esforço, de fazer uma atividade, relaxou totalmente. Hoje em dia, se tiver que ir na padaria e comprar uma coisa, a pessoa não vai ver, só anda de carro. Você relaxou? Vigia, povo de Deus. Tem gente que, com o passar do tempo, a pessoa ela relaxa com a saúde dela e ela pensa que ela não tem que fazer nem mais um exame, que ela não tem nem que cuidar mais. Além de exercer a sua fé, lembre-se que o seu corpo é templo do Espírito que? Eu já peguei e falei para você que a flecha do livramento do Senhor é você ter uma fé o quê? Inteligente. Uma fé boa. Que a pessoa, ela fala, mas ela não faz. Ela fala que o corpo dela tem saúde, que o corpo dela é templo do Espírito Santo, e ela sai rodando, aí usa droga, bebe, assim, destrói o templo do Espírito Santo, come mais do que deveria comer. Aí a fé é boa, não é? Come só o que faz mal, aí a fé vai ser o quê? Boa. Ué, se você diz que tem saúde, você vai destruir o seu corpo? Você vai destruir o templo do Espírito Santo? Não, irmãos. Tua fé seja uma fé inteligente. Amém, povo de Deus? Aproveitar o testemunho para glorificar o nome do Senhor, que ela estava ontem, para a glória de Deus, foi curado do câncer. A glória do Senhor Deus. Então, é necessário a gente lançar as festas do livramento do Senhor. Aí ele fala, ele vem para trazer o quê? O galardão. O galardão é a recompensa. Só que existe uma recompensa que todo filho e toda filha de Deus vai receber. Só que esse galardão e recompensa maior, irmãos, é só na eternidade. Mas é para quem, pastor? Para quem segue esses segmentos que Cristo vai falar aí agora. Leia comigo, diz aí: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Existe uma recompensa, irmãos, chamada salvação. Vida eterna com Deus, que só vai receber aquela pessoa que lavou as suas o quê? As suas vestes. Aquela pessoa que não só chamou a flecha de livramento do Senhor dessa terra para livrar, para curar, para libertar, para mudar a vida dela, para prosperar, para ir abençoar a vida dela, dar para ela um casamento, dar para ela filhos, para dar para ela sonhos, realizações, para abençoar pessoas na vida dela, mas aquela pessoa que chamou para si a responsabilidade de ser um filho, uma filha de Deus,
lavado e remido no sangue de Jesus. Aquela pessoa que branqueou as suas roupas, que tirou, irmãos, da sua vida o pecado, que disse não no pecado, que disse não para as coisas o quê? Do mundo. Que limpou, lavou a sua vida da mágoa, do ódio, da raiva, do ressentimento, que lavou o seu coração de sentimentos ruins, que branqueou as suas vestes, largou o pecado, largou, limpou a sua vida por completo. Esse e essa, sendo filho e filha de Deus, vão ter de mim a maior recompensa que Deus pode dar para uma pessoa, que é a salvação. Porque Jesus é o alfa, o ômega, a primeira letra do alfabeto, a última letra do alfabeto, o início e o fim. Ele é o primeiro, ele é o derradeiro, ou seja, o primeiro e o último. Não existe outro, irmãos. Por ele tudo começou, se iniciou e tudo vai terminar nele. A salvação é para aquele, irmãos, que renunciou o pecado, para aquela pessoa que lavou as vestes e disse: não quero mais o mundo, não quero mais o pecado, não quero mais nada com o inferno na minha vida. Eu lavo as minhas vestes, eu lavo as minhas roupas, eu lavo a minha mente, eu lavo o meu coração. Não quero mais nada com a mágoa, não quero mais nada com o pecado, não quero mais nada com o diabo, não quero mais nada com o mundo, não quero mais nada com prática nenhuma do mal. Essa pessoa que toma essa decisão, irmãos, e em Cristo permanece, sendo fiel até o último dia da sua vida, vai receber a maior recompensa, o maior galardão, que é a salvação. E este a gente só adquire completamente na eternidade. E é por isso que a pessoa precisa permanecer firme até o último dia da sua vida em Cristo Jesus, sendo um filho verdadeiro, legítimo, uma filha verdadeira, legítima de Deus, que assumiu a filiação, a paternidade de Deus, que assumiu Jesus para todo mundo ouvir, como o único Senhor, Salvador da sua vida, e nele essa pessoa decide permanecer até o último dia, até os últimos anos. Para eles, para essa, para reservar para ele a vida o quê? É o que Deus disse. Continuem, vamos ler. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para que essa pessoa tenha direito à árvore da vida, para ela viver eternamente o plano da salvação. Por que você, sendo filho, filha de Deus, você precisa combater contra o inferno, você precisa combater contra a carne, você precisa combater contra o mundo, você sendo filha, filha de Deus, você precisa combater até contra as suas próprias vontades. Porque quem vai, irmãos, comer do fruto da árvore da vida,
da salvação, da vida eterna. É só aquela pessoa que branqueou a sua vida, lavou a sua vida para viver na santidade. Por isso que a gente diz que sempre a gente vai para a gente pregando a palavra. Evangelho também é renúncia. Amém, glória a Deus. É a gente renunciar ao nosso eu, a gente renunciar a nós mesmos, é a gente renunciar a nossa própria vontade, para fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Pois ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém, glória a Deus. Assim a gente vai comer o fruto da árvore da vida, salvação, para viver eternamente. E diz assim, versículo 15: ficarão de fora os cães, pastora, aí está a Bíblia, pastora, cachorrinho não vai entrar no céu, não, nem se Deus quer dizer, não. O pastor está falando para você. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete o quê? Amém? Passou hora. Os cães, ele está falando com os cachorros, pastor, você vai caminho que está falando? Se você não sabe, a pastor está falando para você, os animais eles não possuem alma. Não possuem alma, não possuem. Amém, povo de Deus? A gente disse que a pastora está falando. A gente já passou já em relação, porque já fica melhor. Os animais eles não possuem espírito, né? Então, quando eles partem, Deus pega a vida porque deu a vida para eles. Mas eles não vão passar por julgamento, porque eles não têm alma igual a nós. Amém, povo de Deus? Não tem alma, ele é igual o ser humano. Eles vão passar por juízo, por julgamento. Não é esse tipo de cão que Deus está falando. Deus está falando de cães, aquela pessoa que ela decidiu, irmãos, viver na prática que o povo de Cã vivia, que eram as práticas do quê? Do pecado. Lembra daquela passagem que Jesus fala assim: não vou pegar o pão de quem? Dos filhos, e lançar nos cachorrinhos. Então, esse povo descendente de Cã, ou de cães, ou cananitas, era um povo que vivia totalmente em práticas totalmente erradas e totalmente desviadas de quem? De Deus. Então, diante do povo judeu, todo mundo que vive na prática do mundo, ou do pecado, ou das coisas erradas, é considerado como o quê? Como Cã. Como aquele que está traindo a Deus. Então, por isso que você vai ver várias passagens bíblicas, porque você sabe que a Bíblia ela foi escrita, né, dentro do entendimento da cultura que Jesus veio. Jesus nasceu aonde? Aí enviou ao povo o quê? Judeu. Então, todo mundo, irmãos, que pratica pecado diante do povo judeu, faz errado, as coisas erradas, prática de prostituição, que não vive diante de Deus, é considerado como Cã. Você já ouviu o povo falando assim, né? Que você já deve ter visto uma brincadeira que o povo fala assim, né? Está repreendido em nome de Jesus, aquele cão do inferno. Já ouviu o povo brincar sem falar isso? Né? Então, tudo é isso, porque quando a pessoa está fazendo as coisas que o diabo quer, a gente fala também que o diabo é como se fosse um cão. Ou seja, já deve ter visto uma brincadeira assim, não, deve ter feito uma brincadeira falada assim com você durante a sua vida, deve ter visto. Então, toda pessoa que ela decide viver em pecado, em errado, em coisas erradas, até diante de Deus, ela é conhecida como o quê? Um cão.
Ou seja, aquele que escolheu as práticas que desagradam a Deus. Deus ele fala, pela experiência passada, dizendo que ficarão de fora os cães, ou seja, todas as pessoas que preferiram o mundo, o pecado, as coisas erradas, o que Deus. Amém, Deus? É bom a gente entender, porque não está falando do cachorrinho com aquele bichinho, né? Bonitinho, você tem na sua casa, né? Ele é uma bênção. Amém, povo de Deus? Deus ele fez para você ficar bem, amém, povo de Deus? E ele realmente não tem alma, só tem espírito. Então, de partir é isso mesmo. Mas nós não, a gente tem um juízo e a gente tem um céu para poder entrar. Amém, povo de Deus? Mas quando a gente faz tudo errado, decide viver no pecado, decide viver no mundo, diz não para Deus, nega a Deus, a gente sempre vai ao campo. Alguém que é desobediente, que é descendente ali do povo de campo, que desobedeceu ali desde o início as ordens de Noé, que era o filho da desobediência. Vocês entenderam? E a Bíblia fala de tudo aqui? Quem entendeu? Todo mundo entendeu? Como Deus? Se eu explicar, só você vai ler na Bíblia. Aí ele vai falar assim: não é condição. Não é presidente que está falando, não. Está falando de Cã. O povo descendente de quem? De Cã. Dos filhos da desobediência. Todo filho da desobediência não vai entrar no reino de quem? Se a pessoa, se ela viu que ela é um filho da desobediência, que ela é um filho das práticas do mundo, das coisas do mundo, o filho das práticas do mal, essa pessoa precisa se consertar e se arrepender, porque ela não vai descansar. É triste? É. Mas Deus alerta, Deus prega, os pregadores, para pregar a verdade. Os cães não. Aí diz: então não entrarão os cães. Quem mais não vai entrar? Os feiticeiros. Toda pessoa, irmãos, faz prática de feitiçaria, que invoca o inferno, embustido, seja ele parecendo um espírito de luz, já tem ouvido, né? Ou seja, ele, o espírito invocado mesmo nas trevas, e até declarado, fervente morre, não entrará no reino de quem? Vocês. Porque é um praticante de feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão. Amém, povo de Deus? Olha o que a Bíblia diz. Continua aí, ó. O que diz? Continuando. Os que se prostituem. Pessoas que são dadas ao pecado carnal, não estão consertando sua vida, não querem sair do pecado, vivem em práticas de prostituição, seja fornicação, seja adultério, ou qualquer prática de prostituição, seja uma pessoa casada ou não, se ela vive em prática de prostituição, ou até se ela prostitui seu corpo lá, ou se ela vive como prostituto, sabendo que é noiva de Cristo, mas vive no pecado, se prostitui isso. Porque se nós somos noivas de Jesus, a igreja é noiva de Cristo, a pessoa prefere as coisas erradas, ela está se prostituindo. A pessoa continua, mesmo conhecendo a palavra, fazendo tudo errado, ela está se prostituindo. Porque você, a prostituição, ela se dá quando a pessoa, ela dá o corpo dela a práticas, não é assim? A práticas, ela usa o corpo dela ali a práticas erradas. Então, todas as vezes que a pessoa está usando o corpo dela, a boca dela, a mente dela, a vida dela, para as práticas erradas, para as práticas do mundo, ela está se ela está deixando ali seu casamento com quem? Com Cristo. E vivendo as coisas do mundo. A prostituição
não entrar em prostituição nenhuma. Seja a prostituição da pessoa que está fora do plano de Deus, seja a pessoa que prostitui mesmo a carne do corpo, vendendo lá para fora, seja a pessoa que prostitui até sendo casada, teve pessoas que nem casadas que continuam com práticas de prostituição, ou seja, práticas que são fora da palavra de Deus, porque para quem é casado, é só o lugar que Deus fez, amém, povo de Deus, nada mais. Se sair disso é prostituição. Tem gente que não sabe nem pregar, tem gente que até muito conceituada, dirige muitas pessoas devem ensinar, talvez um número maior de muita gente casada com prática de prostituição e não vai entrar na prostituição. Se não houver arrependimento, eu falo com vocês que são gente conceituada, que não sabe pregar isso. E prega errado. Talvez exista um número de pessoas muito grande dentro de igrejas que são casadas e vivem práticas de prostituição. Não vão entrar no reino de quem? Se não houver conversão. Aqui continue e diz: práticas de prostituição, e diz ainda: os homicida todo mundo sabe, queimar, que tira a vida da pessoa. A pessoa não consertar, não se arrepender, se ela cometeu isso na vida, se ela não se arrepender de todo o coração, não vai entrar no reino. Deus não quer que ninguém tire a vida de ninguém tem esse direito. Não tem, não, pastor? Não tem. Deus não deu direito para ninguém nessa terra, irmãos, tirar a vida. Não deu, não, pastor? Ele é o dono da vida. A pessoa não pode tirar a vida da pessoa nem no ventre dele. Não pode, não, pastor. De direito. É vida. Deus não deu direito para ninguém. Nossa, aborto é pecado, mas abortação não é justiça. Não é só aborto que é pecado, tirar a vida dos outros, matar os outros é pecado. E pecado leva a pessoa para condenar, mas que tira do plano de salvar. Mas quem teve esse ato tem que se arrepender de todo o coração. Mas quem se arrepende de verdade nunca mais vai fazer. Amém, como Deus? A pessoa que hoje tira a vida de alguém, aí amanhã está dando risada, e acha que, já pedi perdão para Deus, eu continuo. Mata outro, mata outro. Dá para ver que nessa pessoa não foi gerado nela arrependimento. E traz a vida dessa pessoa. Porque se ela não se arrepender, ela vai entrar a condenar. Vamos lá? E diz aí, olha. Os idólatras. Pastor. Esse eu não sabia, não. Você não sabia, não? Não vai entrar, não. Todo mundo que é praticante da idolatria. Será que tem muita gente enganada, não, irmãos? Então a gente tem uma grande multidão de pessoas que estão condenadas, que acham que estão servindo a Deus, mas não é. Irmãos, deles abominam a prática da idolatria. Não servirá a nenhum outro Deus, a não ser o Deus vivo e criador. Quem vive nessa prática, anda nessa prática, Jesus já falou para essa pessoa, já viu para ele, já fez essa ponte. Não entrará o reino de quem? Deus. Cristão deve servir ao único Senhor, Jesus Cristo, Deus, vivo, criador dos deuses, único. Não entrará a salvar. Será que a gente tem que pregar Jesus para as pessoas? Será que tem
e começar a ocupar o seu coração com aquilo, em vez de colocar o seu coração verdadeiramente em Deus. Os outras não vem sucesso. Essa pessoa tem que reconhecer Jesus como seu único Senhor, Salvador. Diz, não há. E qualquer que ama e comete o quê? Amém? Mentira. Pastor aqui fala mentira, quem comete mentira não vai herdar o reino dos céus. Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Gente, quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o que vive na prática da mentira. Não é filho de quem? Não é filho de quem? De Deus. Não é que uma pessoa não é filho de Deus, vai entrar na casa de quem? Amém, povo de Deus? Essa pessoa vive nessa cidade, ela merece arrepender de todo o coração e se sincera. Amém, Deus? Assim você vai avançar nas frentes, vai avançar o inimigo, fecha o livramento da luz sobre a sua vida. Amém? Tem mais outras práticas